Na verdade, assim, também, além da minha paixão por viajar, eu sempre tive a paixão por vendas, né? Eu sempre fui comerciante, sempre vendi. Legal. Desde livro usado até imóvel, em toda a minha vida, assim, né? Então, já vendi muita coisa. O sangue árabe, né? Ah, sim. Então, como eu também não gosto de rotina, de coisas monótonas, né? Eu gosto de ter uma vida mais dinâmica. Eu não consigo ter essa rotina de acorda tal hora, faz tal coisa, dorme, bate ponto, essas coisas. Então, eu sempre me identifiquei muito com vendas, né? Então, fiz o direito porque, na verdade, olha que loucura. Quando eu era mais nova, como eu amava viajar, eu falei, o que eu vou ser quando eu crescer? Vou ser diplomata. Oh, você tem que ter, né, a formação ali do... Então, para você ser diplomata, você pode ser formado em qualquer curso superior e aí depois você fazer a prova do Rio Branco. Né? Então, o meu objetivo para fazer a faculdade era fazer a formação, só que a maioria dos diplomatas ou são formados em Direito ou são formados em Relações Internacionais. Então, eu falei na época, vou fazer o Direito, porque é uma área que eu também acho interessante, o Direito, e vai me preparar para o Rio Branco e qualquer coisa, se eu desistir do Rio Branco, eu tenho o Direito como uma profissão mais abrangente do que Relações Públicas. Relações Internacionais, desculpa. E eu achava isso, eu achava, como eu amo viajar, ser diplomata vai ser perfeito para mim. Só que depois que eu fui entender o que era ser diplomata, porque é muito diferente você gostar de viajar e você ser um diplomata que cuida de questões de economia, questões de relações internacionais, você mora em países tipo C, porque tem tipo A, tipo B, tipo C, você tem que ficar, às vezes, morando 8, 10 anos num país tipo C, na África. Mas você vai depois, digamos, graduando, né? Isso, tipo B. exatamente. B, aí você não finga raízes em lugar nenhum. Então, assim, eu tava confundindo gostar de viajar com a profissão. É igual, tipo assim, eu vou fazer turismo e ser turista. Isso, é diferente. totalmente diferente. Você morar e você lidar com aquelas questões econômicas. Aí eu fiz uma iniciação científica na faculdade com um professor que preparava as pessoas para o Rio Branco. E aí tinha as aulas de economia mundial e não sei o quê. Assim, eram aulas interessantes, mas eu via que não tinha nada a ver comigo aquilo ali. E aí foi um choque, porque eu falei, o que eu vou fazer da vida agora? E agora? Sendo que desde criancinha eu me imaginava com uma roupa branca, diplomata ali, com um balcão, vendendo banana em outros países. É um pouquinho diferente da realidade. Na minha visão era isso. Falei, o que eu vou fazer da vida, meu Deus? Sendo que eu nunca olhei para o lado porque eu achava que era isso que eu queria. Então, teve aquela crise existencial no meio do caminho. Formei em Direito, tirei a OAB, falei, ai, meu Deus. Tirou logo em seguida? Logo em seguida. Já fiz a prova. Falei, eu vou passar porque independente de onde advogar agora, se no futuro eu precisar, tá aqui, já tá ali, tudo fresquinho, né? E tudo mais. Boa. Falei, gente, o que eu vou fazer? Aí foi aquela crise existencial e tudo. Aí viajei um pouquinho mais, né, pra pensar na vida. E quando eu voltei de viagem, o mercado imobiliário estava muito em ascensão. E eu tinha uma amiga que trabalhava no mercado imobiliário. Isso em Brasília? Em Brasília. Uhum. E ela falou assim para mim, Dani, por que você não vem vender imóveis? Por que você não se torna corretora? Nossa, para mim, vender um imóvel estava em outro patamar. Assim, eu vendia roupa, eu vendia livro, eu trazia as muambas dos Estados Unidos, minha mala vinha lotada, então o que eu ganhava como guia lá, eu dobrava o dinheiro porque eu trazia as coisas para vender. Caraca, eu tive uma colega assim no banco, eu trabalhei no Banco do Brasil, que era assim. Que ela, tipo assim, na época, né, o dólar era mais barato, 2,40. Sim. E ela ia, tipo assim, ela gastava 3, 4 mil reais Isso. na viagem e Isso. trazia 8 mil de muamba. Eu fazia então ela isso. se pagava. Eu fazia isso. Caraca! Como já prescreveu, eu posso falar. Né? Que legal. Mas eu trazia tudo, desde creme da Victoria's Secret até laptop, roupa. Eu sempre fui, assim, muito comerciante, né? Massa. Então eu multiplicava os meus ganhos lá para poder reverter esse ganho em mais viagens. Né? Então tudo era em função disso. E aí ela falou, eu falei, eu acho que imóvel está em outro patamar, uma responsabilidade muito grande, você vender um apartamento, assim, é muito difícil. Ela, não, tenta aqui, entra aí na área, vê se você vai gostar. E entrei na época na maior empresa de lançamentos de Brasília e tinham 1.000 corretores na época, só nessa empresa.
Eu achei que tinha 1000 no mundo, mas só nessa empresa. Só nessa? 1000 no mundo, né? Tipo, no mundo inteiro tem 1000, mas não só aqui. Tanto que as nossas reuniões eram em galpões mesmo, assim. Meu Deus. Eu tenho até foto da época, eu acabei nem te mandando. Eu tenho foto com meus troféus também, mas... e quando eu entrei, eu falei assim, meu Deus, isso aqui eu não vou dar conta. Como tem 1000 pessoas aqui, eu não sei nem olhar... Aí era lançamento, né? Eu não sei nem olhar onde está a porta, numa planta. Eu virava assim, cadê a porta? O que é janela? O que é porta? Apesar da minha família ser de engenheiros, eu não tinha essa experiência. Então, na verdade, você entrou um pouco cru, assim. Totalmente. Você entrou como vendedora, mas não como engenheira, arquiteta. Não. Eu tinha muita experiência em vendas, mas eu não tinha nenhuma experiência na área imobiliária. Porque eu acho que até quem deseja entrar nessa área deve ter um monte de dúvidas do tipo assim, beleza, mas eu tenho que saber, E se vier uma pergunta que eu não saiba, né? Até. Mas isso na verdade, é inerente de qualquer profissão, né? Até hoje, apesar de eu ter todos esses anos de experiência, tem perguntas que o cliente me faz que eu não sei responder. A diferença é como você vai se portar diante da situação, né? Como você vai... Você não pode te travar, né? Não pode te congelar, não pode te travar. Você tem que mostrar para ele que você tem interesse pela dúvida dele e que você vai retornar ele com a resposta e não deixar de fazer esse retorno, porque ele vai mostrar seu profissionalismo. É melhor você falar que não sabe e dar um retorno do que você inventar qualquer coisa. Mas isso fica muito na cara. A pessoa inventa e fala, não, cara, pelo amor de Deus. Uma vez eu fui comprar um carro, eu perguntei lá do negócio da potência. Nem sabe. E ele chutou um número assim, falei, velho, tenho certeza absoluta. Igual a tartaruga de 700 anos. Eu falo logo 700 pra pessoa saber que eu tô de zoeira, né? Eu falo assim, é mesmo? 700? Nossa, então faz as contas. Não, cara, é zoeira. É menos, é um pouco menos que 650. É isso. Mas tá. E aí, no começo... Então, quantos anos você tá no ramo? 15 anos. 15 tá. anos. E aí comecinho, vamos lá. Entrei na área, então tinha 1000 corretores só na empresa que eu trabalhava, né? E eu olhei assim, e logo quando eu entrei, era final de ano, tava tendo aquelas premiações de final de ano, corretor que bateu meta, corretor, né, campeão, corretor destaque, tudo. E eu via lá a remuneração do corretor, assim, eu falava, não, isso não existe. Eu falava, não. Eu vou fazer as continhas assim, não, essa pessoa não ganhou isso. Isso aqui em 10 anos, né? Não, essa pessoa não pode ser, ela não ganhou isso. Caraca. E assim, eu tinha, na época, eu tinha acabado de formar, 23 anos, alguma coisa assim. Então, é um mercado que ainda hoje é um pouco machista, porque a maioria dos que trabalham são homens. É mesmo? Já mudou bastante. Bastante. Quem me liga para oferecer... É mulher. É mulher, porque hoje está diferente. Hoje está muito melhor. Hoje o espaço da mulher... Não, 15 anos atrás, pense. Só tinha homem, aqueles homens mais velhos, né? Então, porque o que acontece? Hoje, para você ser corretor, você não precisa ter ensino superior. Você só precisa do ensino médio. Mas não tem que ter o Cresce, que você faz algumas provas ali rápidas. Tá. Em 2, 3 meses você tira o seu Cresce de estagiário e depois você transforma ele no definitivo. Mas não é nada, assim, difícil. E nada mais naquela época, né? Antigamente, assim... mais antigamente ainda, aqui quando Brasília começou, o Cresce era distribuído. Oi, você quer ser corretor? Toma aqui seu Cresce. Porque eles tinham que ocupar Brasília, né? Sim. Tinha que ter essa função aqui, né? É uma função muito importante. É uma profissão muito nobre. Sim. Apesar de, infelizmente, termos várias pessoas que não condizem com a forma de trabalhar. Em que sentido? De ética, né? Questão de ética, porque é o seguinte, eu não consigo vender algo que eu não compre. Essa é a minha filosofia. Então, se eu ver que um produto não é legal, que eu não compraria aquele empreendimento, eu não consigo vender. Eu já perdi muitas vendas por isso, mas eu prefiro perder essa venda do que fazer uma venda que eu não acredite nela. Do que empurrar, né? Exatamente. Para mim isso não existe. Para mim essa coisa de insistência, de empurrar, de vender aquilo. Porque tal empreendimento está dando uma premiação legal, vou lá vender mesmo que eu ache ele horrível. Eu não faço isso. É a minha filosofia de vida, né? Mas, assim, pode ser até que eu faça apostas erradas. Como já teve empreendimentos que eu vendi, que infelizmente não deram certo, mas que eu mesma até comprei nesses empreendimentos também. Mas é porque naquele momento eu acreditava naquele produto.